2,5 bilhões de dólares. Esse é o prejuízo anual gerado por porcos selvagens nos Estados Unidos. No entanto, na Austrália, as formigas loucas amarelas causaram uma devastação muito superior em pouco tempo. Por que esses insetos representam um perigo maior que grandes mamíferos? Aparentemente, o tamanho indicaria um risco menor ao ambiente. A resposta está na formação de uma supercolônia de 12 bilhões de indivíduos. Esse contingente representa 50 vezes a população humana do país. Elas eliminaram 40 milhões de caranguejos vermelhos, derrubando um ecossistema de 100 milhões de anos. Mas a parte mais estranha reside na solução encontrada. Pode-se notar que a reversão da crise não veio de máquinas pesadas ou produtos químicos. À primeira vista, a força bruta parecia necessária, mas na prática uma criatura minúscula resolveu o impasse. A vespa parasita, quase invisível a olho nu, tornou-se a chave para salvar o bioma à beira do colapso. Esta se tornou a batalha biológica mais estranha da história local. O equilíbrio natural retorna gradualmente à região. $12 bilhões. Esse número astronômico representa a estimativa de indivíduos invasores que tomaram conta da ilha no auge da infestação. O equilíbrio natural, mantido isolado por eras, começou a desmoronar à medida que a presença humana se intensificou na região. Navios de carga trouxeram, oculto entre mercadorias importadas em algum momento do século XX, um passageiro muito mais perigoso que qualquer predador nativo: a formiga louca amarela. Por que o nome louca foi atribuído a uma criatura aparentemente tão insignificante? À primeira vista, o termo sugere um comportamento sem lógica ou direção definida. A resposta reside nos movimentos erráticos e na velocidade de ataque fulminante que impedem qualquer defesa eficaz das presas. Pode-se notar como elas mudam de direção freneticamente, agindo como uma força imprevisível no solo da floresta. Em um ecossistema desprovido de predadores terrestres naturais, a chegada dessas formigas equivaleu a liberar um exército destrutivo em um paraíso indefeso. Em poucos anos, elas não apenas se estabeleceram, mas formaram supercolônias massivas onde milhões e eventualmente bilhões operavam como um único organismo unificado. A densidade populacional desses insetos chegou a ultrapassar em 50 vezes a população humana inteira da Austrália. Durante a estação chuvosa, as formigas loucas amarelas sobem à superfície como um fluxo vivo e corrosivo, marchando diretamente para o território dos caranguejos vermelhos. Armadas com ácido fórmico, uma das substâncias naturais mais potentes,
Elas miram estrategicamente nos olhos e nas articulações dos crustáceos. Vê-se como o ataque cega os caranguejos em questão de segundos, deixando-os desorientados e vulneráveis. Milhares de formigas cobrem a carapaça das vítimas, subjugando animais centenas de vezes maiores que elas. Mas isso é apenas o começo do processo de extermínio. O enxame mata os caranguejos em menos de 24 horas através da saturação química. Cientistas descreveram essas cenas como uma verdadeira guerra química natural, onde armas biológicas destroem uma espécie dominante. Os resultados foram devastadores para a fauna local. A população de caranguejos despencou de 40 milhões para apenas 15 milhões, marcando um declínio catastrófico sem precedentes na história da ilha. E não foram apenas os caranguejos que sucumbiram a essa invasão silenciosa. Sem o exército de trabalhadores responsáveis pela limpeza das folhas, camadas espessas de matéria vegetal em decomposição começaram a se acumular no chão da floresta. A câmera desliza sobre o subbosque sufocado, onde o ambiente tornou-se mais seco, privado de oxigênio e perigosamente propenso a incêndios florestais. Depois, fica mais complexo. Árvores jovens brotaram de forma descontrolada, bloqueando a luz e alterando a estrutura da vegetação. Aves endêmicas, como o atobá de Abbott, perderam seus terrenos de nidificação à medida que as árvores começaram a morrer em grande número. Um ecossistema complexo, que havia operado em harmonia perfeita por 110 milhões de anos, começou a rachar estruturalmente. Todo esse colapso ocorreu no curto intervalo de apenas algumas estações chuvosas, alterando a ilha para sempre. 95%. Esse é o aumento exato na densidade das formigas loucas amarelas, nas áreas onde a cochonilha amarela está presente. Por que uma espécie invasora conseguiu um crescimento tão explosivo na ilha Christmas? Aparentemente, a adaptação ao clima seria a causa principal do sucesso biológico. Mas a resposta reside em uma estranha aliança natural com a cochonilha, um inseto minúsculo que alimenta essa expansão muito além dos modelos ecológicos anteriores. Pode-se notar como essas criaturas aderem firmemente aos troncos das árvores, extraindo a seiva vegetal continuamente. Elas excretam uma substância doce chamada melada, que atua como combustível de alta energia para as invasoras. À primeira vista, parece uma troca alimentar simples, mas na prática as formigas utilizam esse recurso para se reproduzir rapidamente e manter atividade física ininterrupta. Em troca desse suprimento ilimitado, as formigas protegem as cochonilhas como gado, desenvolvendo uma agricultura de insetos não intencional. Elas perseguem ou eliminam fisicamente qualquer predador natural que se aproxime da fonte de alimento. Vê-se como a população de cochonilhas aumenta pela ilha sob essa guarda armada agressiva. Mas isso é apenas o começo do ciclo. Quanto mais cochonilhas sobrevivem, mais melada é produzida para alimentar a colônia das formigas. Cientistas descrevem essa relação simbiótica como o ato de jogar gasolina em uma fogueira biológica. A câmera desliza pelo solo da floresta, onde cada metro quadrado se converte em parte de uma vasta supercolônia interconectada. Sem a presença das cochonilhas, os números seriam menores, mas com elas, a densidade atinge níveis críticos. Depois fica mais complexo para a fauna local. Não existem predadores terrestres nativos na ilha Christmas, capazes de oferecer resistência biológica. Não há pássaros ou répteis em números altos o suficiente para manter o controle populacional. Elas apenas se espalham, centímetro por centímetro a cada dia, cobrindo o território. O ecossistema é gradualmente engolfado pelo império das formigas, 6 libras por acre. Essa era a densidade exata da isca proteica que os helicópteros precisavam dispersar sobre a floresta. Diante da expansão explosiva das formigas loucas amarelas, a intervenção humana tornou-se inevitável para conter o avanço. Durante anos, a Austrália recorreu exclusivamente a iscas misturadas com fipronil, um composto químico de alta potência, projetado para colapsar colônias inteiras a partir da ingestão por poucos indivíduos. Mas isso é apenas o começo da complexidade operacional.
Porque o cronograma de lançamento exigia uma precisão absoluta de semanas. A ideia de erradicação parecia direta no papel, mas a execução dependia de variáveis biológicas críticas. A aplicação só poderia ocorrer estritamente na estação seca, momento em que os caranguejos vermelhos permanecem inativos e protegidos em suas tocas subterrâneas. Qualquer atraso que sobrepusesse a operação à migração dos crustáceos resultaria na morte em massa de milhões de caranguejos por ingestão acidental, convertendo a tentativa de preservação em um novo desastre ecológico. À primeira vista, o suporte aéreo parece resolver a questão logística, mas na prática, o terreno impunha barreiras físicas formidáveis. Os redutos das formigas localizavam-se em zonas de topografia acidentada, exigindo manobras precisas sobre penhascos íngremes e vales profundos. Pode-se notar como a isca precisa atravessar a densa copa das árvores para atingir o solo onde os insetos forrageiam. Em certo momento, os relatórios de campo indicaram que a vitória estava tecnicamente ao alcance. Num intervalo de apenas 4 semanas, a contagem populacional das formigas despencou em 99%. O processo parecia caminhar para uma resolução definitiva. No entanto, o alívio nos dados provou ser estatisticamente temporário. Das áreas de floresta que permaneceram sem tratamento, as formigas loucas amarelas reemergiram, recolonizando o território com agressividade renovada e aparente imunidade. O uso do fipronil atuava apenas na superfície visível, enquanto no subsolo, a estrutura da supercolônia continuava a se regenerar silenciosamente, como ervas daninhas com raízes intactas. Além disso, a toxicidade não seletiva do composto eliminava insetos nativos, desestabilizando cadeias alimentares inteiras. Tudo só se complica ao analisar a viabilidade econômica. Cada campanha de aplicação em larga escala consumia entre 1 milhão e 300 mil e 2 milhões de dólares, sem incluir os custos de manutenção de aeronaves e riscos da equipe. A soma dos danos ambientais colaterais e dos gastos financeiros apontou para uma verdade técnica inegável. Os agentes químicos não poderiam permanecer como a resposta de longo prazo para o equilíbrio do ecossistema. 131 espécies nativas passaram por testes de segurança biológica durante mais de 3 anos consecutivos. A Austrália, encurralada pelo fracasso das opções químicas anteriores, precisava de uma certeza absoluta antes de aprovar uma nova intervenção radical. O alvo real da operação não eram as formigas diretamente, mas sim a cochonilha laca amarela, a biofábrica que fornecia o combustível essencial para a manutenção do império das formigas loucas. Mas isso é apenas o começo. Por que a estratégia ignorou o predador principal para focar em um inseto imóvel? À primeira vista, atacar as formigas pareceria a rota mais eficiente, mas na prática, cortar o fornecimento de melado desmantela toda a cadeia logística da colônia pela base. A solução técnica veio na forma da vespa parasitoide Tachardiaephagus somervillei, uma criatura de dimensões tão reduzidas que caberia na cabeça de um alfinete. Pode-se notar como cada vespa atua como um agente biológico programado com precisão cirúrgica. A fêmea localiza as cochonilhas, perfura o corpo do hospedeiro e deposita seus ovos no interior dos tecidos. As larvas consomem a cochonilha de dentro para fora, deixando para trás apenas uma casca oca e interrompendo definitivamente a produção de melado. Sem essa fonte de energia, a expansão das formigas estagna completamente. Depois, fica mais complexo. O espectro do erro biológico de 1935 ainda pairava sobre a decisão dos cientistas. A introdução dos sapos cururu havia custado caro ao continente, gerando uma praga de quase um século que ninguém desejava repetir. Apenas após a confirmação absoluta de que as vespas atacariam exclusivamente a cochonilha laca, ignorando todas as outras espécies da fauna local, é que a campanha foi autorizada. 18 mil vespas parasitoides foram carregadas para a liberação aérea sobre as zonas críticas das supercolônias. Vê-se como os helicópteros abrem seus compartimentos laterais, dispersando o exército silencioso sobre as copas das árvores na selva. Sem o barulho de maquinário pesado ou a saturação de iscas tóxicas,
Os insetos descem para interceptar a linha de suprimento. A intervenção biológica segue seu curso natural, integrando-se ao ecossistema.